Boa tarde, meus irmãos. Bom, como eu havia prometido no vídeo anterior, né, que a gente ia analisar o texto de Romanos capítulo 14, verso por verso, tá? É um capítulo que contém 23 versículos, ok? E a gente vai entrar nele aí, né? Eu vou começar pelo título lá em cima, lá, Tolerância para com os fracos na fé, ok? Verso de número 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei ou não com contendas sobre dúvidas. Tem pessoas que quer já ficar tipo contendendo, né? Colocar outras coisas, né? Ficar querendo empurrar para as pessoas também. Por que é errado eu ficar querendo interferir na vida da pessoa? Porque a Bíblia dá a resposta. Não é pela força nem pela violência, mas pelo espírito de... Se você ensina a pessoa o caminho correto, ela vai aprender. E quem vai direcionar ela é o Espírito Santo de Deus. Só que há alguns lugares por aí está fazendo totalmente o oposto. E além de fazer o oposto, quer obrigar a ameaçando das pessoas. E aí o texto de Efésios capítulo 6 parece que fica esquecido, deixando de lado as ameaças. Você pode conferir na sua Bíblia depois. Verso de número 2. Porque um crê que de tudo se pode comer. Outro que é fraco come legumes. O que não come, não despreza o que não come. Aí fica aquelas pessoas, né, pregando salvação por causa de comida. Trazendo velhas doutrinas de comida. Ah, se você comer tal coisa, você vai pro inferno, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pergunto, né, cadê a base bíblica para isso? Eu só encontrei 3 coisas que pode acabar complicando a vida da pessoa, né, num cristão. O primeiro delas está na Bíblia, né? Se abstenha das coisas oferecidas a ídolos, né? Ou sufocado no sangue, ou glutonaria. Tem esses 3 requisitos aí. Fora isso, a Bíblia não tem mais nada disso. Logicamente que a pessoa vai ter entendimento. Ela vai chegar lá no açougue e vai pedir carne de morcego? Eu acredito que não, né? Então no açougue, tanto no açougue como na peixaria, a pessoa já tem a ciência do que vai comprar, certo? Ninguém é ignorante chegar lá e pedir carne de gato. Não faz o menor sentido, né? Glutonaria significa comer além do que tem fome. Já ouviu falar do pecado da gula? É por aí que começa. Coisas oferecidas a ídolos. Aí vai entrar uma questão de Cosme e Damião, entre outras coisas que tem por aí, né? O pessoal que mexe com feitiçaria acaba, né? Essas festas pagãs, esses negócios que tem por aí. E sufocado no sangue. Sufocado no sangue significa que o animal foi estrangulado, alguma outra situação parecida. Ou comer até mesmo sangue, aí é errado. Aí você entra pelo cano, viu? Que tá dando pra entender, né? Então vamos lá. O que não come não despreza o que come, e o que não come não julgue o que... Tem cristãos que é vegetariano, outros é vegano, outros come de tudo, enfim. Não é dever meu ficar julgando quem come. Vai falar, não come porque é bobo, que não sei. Não. Receber a pessoa e tá tudo em paz. Ou ficar querendo condenar porque o outro, você vai pro inferno porque você come tal coisa. Tá fora das Bíblias. Aí o que a Bíblia diz? Ninguém vos julgue por causa de quê? As coisas não toques, não proves, não manuseis. Pegando doutrina de... Ai, meu irmão, é brincadeira, viu? Porque Deus o recebeu por seu, independente do que a pessoa come. Deus recebeu ela, porque ela veio até o Senhor Jesus Cristo. Olha lá o verso número 4 aí, Romanos 14, ó. Quem és tu que julga o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. As pessoas têm a mania de ficar espiritualizando tudo, né? Que nem eu falei lá no vídeo anterior lá. As 3 classes de pessoas religiosas.
Uma é aquela que coloca demônio, pecado em tudo. A outra é que espiritualiza tudo. E a outra é aquela que fala da boca para fora. Tá dentro da igreja uma coisa, fora da denominação é outra. Uma pessoa que tá andando com dois pés, né? Um é aquele famoso Raimundo, né? Você já sabe. Olha lá o verso número 5. Agora que as coisas vão ficar mais claras. E aí você vai ver a questão do tema anterior. Quem não assistiu, procura aí, tá? A live tá aí. Verso de número 5. Um faz diferença entre dias. Ó, veja que não tá no plural, tá no singular. Ó, um faz diferença entre dia e dia. Mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ou outra versão vai falar assim: cada um esteja convicto na sua consciência. Outra tradução vai falar diferente. Vai variar muito. Em sua própria mente. Agora, olha uma curiosidade. Aqueles que julgam, né, condenam as pessoas por causa de dia tal da semana. A resposta da Bíblia vai entrar aqui, ó. Quer ver, ó? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual a todos os dias. 1 Pedro 1,15-16, está-se lá no texto. Como é santo aquele que vos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então é para ser santo todos os dias. Não é apenas um dia da semana, né? Como alguns, não são todos, afirma. Percebe só onde é que entra o erro aí agora, né? Aí as pessoas querem tirar um dia da semana para se santificar. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Mas tem uns que colocam o sábado na reta. E já foi falado no tema anterior. Você passa lá e confere. Certo? Seis. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Você está fazendo para quem? Você está fazendo para Deus. Não é uma regra, né? Não se trata de uma questão de princípio, mas se trata de uma questão de liberdade. É o que Paulo está retratando aqui. Agora você entende agora, né? Porque a advertência acerca das falsas doutrinas. Você quer ver como é que a pessoa que ensina essas coisas, né? Um guarda de dia da semana por causa de salvação, lá por causa do quarto mandamento, que Jesus cravou na cruz do Calvário, é o que está lá em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula. Um monte de coisa lá foi quitada. Ordenanças de sacrifício e ofertas. Essas leis foi abolida. Guarda de dias, cerimônias foi abolido. Jesus riscou. Entre outros requisitos. Tem uma lista que eu vou deixar aí embaixo. Tem alguns versículos da Bíblia lá, né? Vai te ajudar muito. Eu vou deixar nos comentários aí. Depois você observa aí. Certo? Olha lá, ó. E o que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graça a Deus da mesma forma. O que faz ou deixa de fazer, está fazendo para quem? Ele está fazendo para Deus. Fazer tudo para a glória do... Aí, ó. Como é que a Bíblia tem a resposta para tudo, né? Você entende agora por que tem pessoas que criam um movimento exclusivista? Então, peraí, vamos voltar um pouquinho no tempo. Será que antes da chegada das denominações que tem hoje, né, voltando no passado, será que não teve salvação lá por causa dessas coisas também? Ah, só aqui tá certo, as outras tá tudo errado. E no tempo dos apóstolos? Quem estava errado eram as pessoas, não é a denominação. Não. Parece que eu tô vendo Paulo já escrevendo pro futuro. Não deixa ninguém se fazer de árbitro contra vocês por causa dessas coisas. Você quer ver como é que tem algumas pessoas, não são todas, tá? Não vou generalizar todas. Como é que tem algumas pessoas que andam cega nas escrituras? Aonde que tá o erro? Lembra que eu falei no tema anterior que tem 5 elementos dentro do verso 16 de Colossenses 2 que foi riscado? Tá lá. Festas judaicas, que são 7 festas judaicas. Está lá no livro da lei, Pentateuco na Torá.
Lua nova, comida e bebida. Não, a questão da bebida depois eu vou explicar. E sábados, tem 5 itens ali, ó, que não existe mais no tempo da graça. Foi quitado, foi riscado. Se a pessoa julga você por causa de sábado, então você julga ela por causa da lua nova. Tá no mesmo contexto, tá no mesmo versículo. Aí o glória a Deus acaba, né, irmão? Você pega os falsos mestres aí. É no pulo do gato que você pega eles. Você vai falar, então tá bom, né? Você tá me julgando por causa do sábado, eu vou te julgar por causa da lua. Já que eu vou pro inferno por causa do sábado, você vai pro inferno por causa da lua. Aí, tá vendo? E o que a Bíblia tá dizendo pra mim não fazer? Pra mim não ficar julgando. E as pessoas fazem totalmente o oposto. Vai totalmente na contramão das escrituras. Mas é cada uma. Mas tá dando pra pegar aí, né? Então nós já analisamos o versículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Romanos 14. Verso de número 7. Tá lá, ó. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que tem pessoas que falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Epa! Queria eu pensar dessa forma. Nem eu não sou dono de mim. Se você entrou por evangelho e achar que você é dono de si, ih, amigão. Aí vai entrar aqui uma questão de livre-arbítrio. Se você quer servir a Deus, sirva a Deus do jeito que Deus quer. Negando a si mesmo, isso aquilo que Deus só quer seu coração. Se Deus só quer seu coração, o diabo quer seu corpo, sua alma, sua boca, quer tudo no inferno. E agora, como é que fica? Deus quer você de corpo. Quer ver que a palavra de Deus tem uma resposta para isso? E o mesmo Deus de paz vos santifique no nosso corpo, alma e espírito. 3 elementos. Então as pessoas falam, não, a vida é minha, eu faço o que eu... Vai nessa ideia aí, vai. Você tá indo certinho. Verso de número 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Quem é o nosso dono? Você foi comprado por um bom preço. E custou a vida de um inocente que deu a vida por mim e por você, para aquele que todo naquele crê, não pereça, mas tenha a vida e... Tá falando do Senhor Jesus Cristo. Então a gente deve viver para quem? Para as pessoas ou para si mesmo? Não. Viver para o Senhor. Entende agora a importância de pedir a Deus direcionamento específico para certas coisas específicas? Aí é uma questão particular de cada um, tá? Verso de número 9. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque aqueles mortos que está falando aqui são de pessoas que já morreu no Senhor Jesus Cristo. Morreu salvo no caso, né? E aqueles que ainda, ou talvez pode ser que o arrebatamento aconteça, não sei quando isso vai acontecer. Até é importante dizer que o Senhor Jesus Cristo não especificou, tem outro problema aí no meio, que ao longo da história do cristianismo, tem pessoas que tentou datar a data da volta de Cristo. E erraram feio e se arrebentaram. Até tanto que existe aquele movimento da questão do desapontamento, né? Se já teve o desapontamento, inventaram uma outra coisa por cima para tampar um buraco de um erro de interpretação errada. Se você for pesquisar pessoas que dataram a volta de Cristo, você vai encontrar essas coisas aí na internet aí. Então aí ele está falando assim, né? Os que morreram, salvos, e os que estão vivos. Ou pode acontecer o fato de partir para amanhã, eu não sei. Porque os vivos sabem que há de morrer. É isso. Eu escrevi uma frase uns tempos atrás, uns anos atrás. A frase que eu escrevi, ela falava assim, ó. Viva a Cristo hoje como se hoje fosse o último dia. Amanhã
pode não existir mais. O que está querendo dizer? Que para viver, Cristo. Porque a vida não nos é por isso que o dia de amanhã não pertence a gente. Entendeu aquela parte que Jesus disse assim, vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Pode acontecer o fato de você não amanhecer mais vivo amanhã. Você tem que se preocupar se você está no caminho. Entendeu por quê, né? Verso de número 10. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou também por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo aqui é quando o arrebatamento acontecer, tá? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 até o de número 15. Tribunal de Cristo é um, trono branco é outro. Tem que tomar cuidado para não fazer confusão aí, tá? Então vamos lá, vamos refletir aqui no verso de número 10. Abre aspas aí, ó. Mas por que tu julga teu irmão? Tem pessoas por aí que só sabem julgar. Que você vai pro inferno porque você faz isso, deixou de fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, não sei o que, não sei o que lá. Ixi, irmão. Percebe como é que tem algumas pessoas que fazem totalmente o oposto? Jesus disse assim, ó, julgai segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça é para divertir a pessoa do erro, para trazer ela para o caminho da luz, para ela não perder a salvação. Mas tem pessoas que fazem o oposto. Julga já para condenar, já para acabar de matar logo, né? Ué. A pessoa já tá caída na fé. Já tomou a queda. Aí chega outro lá, acaba de lascar um tronco em cima da cabeça da pessoa e acaba de matar ela. É a diferença, né? E tem pessoas que desprezam a outra. Falam, se você não faz parte da minha denominação, você está na Babilônia, você está no mundo, você está perdido. Dá a impressão, sabe o quê? Que tem um Jesus Cristo em cada denominação diferente. Eu até entendo, né? Pegando um comentário que eu fiz num grupo de debate, abre aspas. Eu fiz assim lá. Eu até entendo por que todas as denominações não se juntam em uma só. Alguma discordância entre os cabeças fundador principal da instituição, né? Que forma a questão do nome da placa da denominação, não se junta todos em um só. É porque alguma parte, interpretação errada ou equivocada dos textos, ou estudos de forma de feita errada, né, sobre a questão de exegese, uma boa interpretação, algum problema teve. E aí fica aquela, ao invés dos membros defender a fé, defende a placa. Inversão de valores é como se Jesus viesse buscar a placa. Não, Jesus vem buscar as pessoas. Não é a denominação que está sendo falsa ou a placa. São as pessoas. Nós sabemos que tem as boas denominações que ensinam uma boa palavra de Deus. Mas tem aquelas que distorcem as escrituras ou até mesmo colocam a Bíblia mais alguma coisa. E aí o que acontece? Movimento exclusivista. Só que tá certo. Aí tem umas que ao invés de se reunir para falar da palavra de Deus, fica atacando pau nas outras denominações. Que as heresias devem ser combatidas, de fato, Paulo fez isso. Paulo se preocupava. Até tanto que ele se preocupava com as pessoas que era falso ou fingimento na fé. Olha só, eu não costumo falar isso aqui não, mas eu vou abrir uma exceção. Nas minhas orações eu falo assim, Deus, se tiver alguém afastado dos teus caminhos dentro da denominação, restaura essa pessoa, nem que for pelo menos para salvação, para não deixar essa alma se perder. Viu que coisa? E como é que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida, né? Ou despreza, né? Aí fala, se você não faz parte da minha dominação, então você não é meu irmão. Tem algumas pessoas que pensam assim dessa forma. Aí agora eu te pergunto, será que Paulo, quando ele começou a escrever as cartas direcionadas às denominações da época, será que Paulo fez isso também? Será que Paulo
teria a capacidade de tirar as pessoas de Corinto e levar para Colosso, ou tirar de Colosso e levar para Corinto, ou vice-versa? Porque é fácil observar dentro das escrituras. E você, olha só. Primeiro, a igreja são constituídas por pessoas, não pela placa. Já começa aí. Você já viu aquela teoria que as pessoas falam assim, ó, placa de igreja não salva ninguém, mas os ensinamentos que está sendo ensinado por debaixo da placa, aquele é que vai transformar a vida da pessoa. Então, no meio, eu tenho que fazer o quê? Saber que tem uns falsos mestres e tem os verdadeiros que Deus colocou lá. Só que aí no meio disso, existem as pessoas sinceras e existem aquelas pessoas que ainda não passou por uma transformação. Aí agora você quer ver o que acontece? Se eu fico pregando que só na minha denominação salva, aí a pessoa entra, né? E aí de repente ela se frustra com alguma coisa. Então o problema está na onde? Está nas pessoas, não está na placa. Eu não encontrei em lugar nenhum das escrituras uma igreja perfeita. A igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, a denominação que deu mais complicação, foi a de Corinto. Pode observar dentro das duas cartas direcionadas a esse local. Se nem naquela época não existia uma denominação perfeita, mas as pessoas lutavam para chegar, pelo menos na questão da salvação, porque o ser humano é falho. E aí agora ficou essa disputa, né? Só que tá certo? Tem algumas denominações que se julga ser a mais certa. Eu vou falar uma coisa aqui, vou falar sem medo de errar. Toda denominação que se julga ser a mais verdadeira, que se julga ser a mais correta, é aquela que mais anda fora das escrituras. Porque aquela que se humilha debaixo da mão do Senhor Jesus Cristo, Jesus exalta a sua noiva. Porque aí vai entrar uma questão de humildade. Só que as coisas inverteu, agora entrou uma questão de achismo. Então ficou, as coisas se dividiu. Aí por isso que você vê esse monte de denominações espalhado por aí. Eu faço parte de uma denominação. Eu não julgo ela ser a mais perfeita. Por quê? Ela é constituída por pessoas. Pessoas podem cair, né? Pode cair, pode falhar, pode errar. Pode se frutar, pode se afastar. E agora? Eu vou ficar defendendo a placa? Pensa bem, né? Então aqui ele está querendo fazer isso, está querendo dizer isso, né? Por que despreza teu irmão? Tem pessoas que desprezam os outros. Se você não faz parte da minha denominação, você está perdido. Faltam uns parafusos na cabeça da pessoa. Então nós já sabemos que todos nós vamos comparecer ao tribunal. Não tem pra onde correr. Ou você vai parar no tribunal de Cristo, ou você vai parar no tribunal. Em algum lugar você vai ter que ir, amigo. Não tem pra onde correr. Verso de número 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo vai dobrar o joelho. Então é melhor seguir a Jesus Cristo, né? Isso não quer dizer o fato, e outra coisa, né? Deixa eu já aproveitar para comentar aqui, né? Eu não tenho nada contra denominação, tá? Eu faço parte de uma. Tem que congregar sim, porque ovelha não anda sozinha. Uma pessoa que fala assim, eu sirvo a Cristo, mas eu não pertenço a denominação, tem alguma coisa errada com ela. Jesus não vem buscar as pessoas separadas individualmente. Não, ele vem buscar o conjunto de pessoas que está nele, enxertados na videira que é Cristo. Não pessoas dispersas. Eu só congrego no nome do Senhor, não faço parte de nenhum clero, lá não tem pastor. Como assim, irmão? São falas de pessoas desigrejadas.
12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E pegou o negócio, hein? Vamos lá, verso de número 13. Eu vou ler o título. A liberdade e a caridade. 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Sobre a questão de escândalo, essas coisas, vai acontecer. É o que você vê aí, os pastores brigando por causa de igreja. Ixi, o negócio tá feio aí, viu? E a palavra de Deus já tinha avisado que essas coisas iam acontecer. 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Ah lá, tá vendo? Olha o que dá ficar jogando outro carro de comida. Vou ler de novo esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é forte, hein? Mas por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Tá condenando outro por causa de comida? Então Jesus não tá na vida dessa pessoa, irmão. O Espírito Santo não tá lá. Entendeu agora, né? Onde que entra a questão das falsas doutrinas, né? Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Aí, ó, a resposta do número de verso 17 de Romanos 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou pegar a fala do Senhor Jesus Cristo aqui. Está lá em Marcos capítulo 7. Abre aspas. Está assim lá no texto. O que entra no homem não o contamina mais. É as coisas que saem do coração para fora é o que contamina o homem. E o que é isso aí? Adultério, fornicação, palavrões, iras, contendas, pelejas, dissensões, facções, heresias, um monte de coisa. Isso aí sim contamina todo mundo. Entendeu agora que ninguém vai para o inferno por causa de comida? A não ser que seja alguma situação onde a pessoa falar assim, ó, isso aqui foi oferecido a ídolos. Você vai comer? Não, né? Ah, isso aqui foi sufocado no sangue. É bom ou até mesmo comer sangue. Também não, isso aí não é legal não, hein? E tem o problema na questão de glutonaria. Fora esses itens aí, não tem mais nenhuma outra coisa, né? Doutrina dos apóstolos que fala: ah, tomar café vai pro inferno, tomar chá vai pro... Irmão do céu, quem fez essas coisas foi Deus, não foi Satanás. Então existe sobre a questão doutrinária de doutrina de salvação, que são dos apóstolos, e existe um conjunto de regras que não tem fundamento bíblico. E aí as pessoas ameaçam as outras, né? Falar, se você não obedecer isso aqui, você vai para o inferno, isso aquilo outro. Primeiro a Bíblia Sagrada, depois eu vejo se a tua opinião está nas Escrituras. Não tá vendo a importância de estudar a Bíblia Sagrada? Não cai nessas armadilhas. Vamos lá? Verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aí aqueles que ficam julgando todo mundo, né? Ah, que você tá não sei o que, não sei o que, aquilo outro, não sei o que. Quer ver? Olha para você ver alguns ensinamentos de hipocrisia. A pessoa peca o ano inteiro, chega na Semana Santa, não vai comer carne porque é pecado. Ah, então quer dizer que pode pecar a semana toda. Aonde entra 1 Pedro 1, 15, 16, fica onde aí? Característica de pessoas religiosas que não recebeu a transformação do Espírito Santo. Apertou o negócio, não? Vamos lá.
20. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1. É 1 Timóteo capítulo 4, 1 até o 5. Vamos dar uma analisada, que eu tô com a Bíblia aqui, né? Vamos dar uma lida lá. As coisas vai dar uma clareada aí agora. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. O título lá em cima do versículo 1 tá assim, ó. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito tá com I maiúsculo aí, tá? Tá falando do Espírito Santo. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum das fés, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios são doutrinas de homens, que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Ainda que pareça querer pregar alguma coisa da Bíblia. Mas são espíritos enganadores. Você entendeu agora a questão? Provai os espíritos para ver se esse espírito procede de Deus por causa de quem? Dos falsos profetas, os falsos mestres, achando que é doutor da lei, quando na verdade não conhece as escrituras e quer ficar pregando a salvação para quem já é crente. Tem um movimento por aí que faz isso. Pregando a salvação para crente, achando que crente está perdendo. Oh, meu irmão do céu. Estão parecendo judeus? Olha lá, ó. Dando ouvidos aos espíritos enganadores, doutrinas e demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenância e abstência de manjares que Deus criou para os fiéis, para que os que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aí, ó, problema dos falsos mestres. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que ser rejeitado, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vou clarear. Pode ir lá comer sua calabresa em paz. Pode fazer seu churrasquinho de linguiça. Pode comer seu presunto em paz. Agradece a Deus, está tudo em paz. Tem pastores por aí que usa a banha de porco, né? E tem pessoas pregando a salvação por causa disso. E aí fala, você vai pro inferno por causa disso aí. Tem coisas que foi dada para os judeus. E aí Cristo vem no cenário e muda a história da situação. O que entra na boca do homem e vai para o estômago não tem o poder de contaminar a alma dele. Tá vendo que na doutrina dos apóstolos não tem nenhuma ensinamento ou cobrança da parte de Deus? Se comer tal coisa, beber tal coisa, sai para o inferno? Agora sobre a questão de bebida, vamos lá. Tá lá no texto de Colossenses 2,16, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, já falei por causa da comida, pelo beber, vamos lá. Tem pessoas espiritualizando bebidas que não tem nada a ver com bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica eu recomendo a ninguém a tomar nada. Por causa de questão de escândalo. É porque a pessoa vê você tomando ali um copo de vinho, o vinho, já sabemos que tem alguns vinhos que é fermentado, né? Aí a pessoa fala assim, mas pode beber vinho por causa disso, daquilo outro, você não é cristão? Você já sabe, né? Já conhece bem o coração e o pensamento das pessoas, né? Então essas coisas acabam gerando escândalo. E aí a Bíblia manda a gente fazer o quê? Se afastar dessas coisas. Então sobre a questão de julgar por causa de bebida, não está ligado à questão de bebida alcoólica, que a Bíblia manda se abster dessas coisas, né? Porque senão se torna o quê? Obra da carne. Aí aquela fala bem fraca, né? Tem pessoas que usam a palavra de Deus de forma errada. Porque Deus proíbe a embriaguez. Ou pessoas que adoram usar esse texto de forma errada, né? Para dar vazão, para tomar uma biribitinha ali, né? Tomar um negocinho, que nem um outro irmão lá fala. Isso aí é obra da carne, irmão. Característica de uma pessoa que ainda não está dando espaço para o Espírito Santo transformar a vida dela. O negócio apertou, hein? Então deu para entender aí, né? Vamos ver que verso que a gente parou.
Não destrua por causa da comida, né? Do verso de número 20. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropeça, ou se escandaliza ou enfraqueça. Tá vendo? Era isso que o texto lá que eu li, 1 Timóteo 4, 1 até o 5, estava falando. Mas ninguém vai pro inferno por causa dessas coisas. E tem pessoas pregando doutrina de salvação por causa de comida. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida. Que coisa, né? Aí sobre a questão de bebida, essas coisas, como eu falei, né? Tem pessoas julgando a outra por causa de chá, por causa de café, ou por causa de alguma outra bebida, etc. Tinha que ser ensinamento de falso mestre, a pessoa pode. Abre aspas aí, ó. No verso de número 21, ó. Presta bem atenção que você vai ver o que eu falei que se encaixa lá na outra passagem que eu citei. Bom é não comer carne nem beber vinho. Se você a pessoa está bebendo vinho, a outra se escandaliza, a Bíblia manda fazer o quê? Parar com isso. Tem pessoas que vai ler lá no livro da lei, no Antigo Testamento, que Deus proibiu certos tipos de animais, né? Que as coisas comestíveis já foi deixado lá. Só que tem algumas pessoas que têm um entendimento tão fraco que vai um pouco mais além, né? Fala comer gordura, essas coisas, e outros querendo julgar por causa de glúten, por causa disso, tudo loucura da cabeça da pessoa. E aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo passar a comer batata só. Comer batata e arroz, batata e arroz, batata e arroz. Vai acabar fazendo isso. Tem uma outra passagem da Bíblia lá que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. (25) 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 25. Ó. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e tudo a sua plenitude. Pronto, aqui já arrematou os ensinamentos dos falsos mestres. Acabou. Simples assim. Tem versículos da Bíblia que você não vai precisar nem ler todo o contexto. Sabia disso? Tem versículos que vai te dar a resposta direta e reta, claro como água. Agora tem outros que você vai ter que ler todo o contexto para ver o que está sendo retratado ali dentro. Esse versículo que eu acabei de ler em 1 Coríntios 10, 25 em diante, dá uma resposta direta e reta. Simples assim. Vamos lá? Fazer qualquer outra coisa que teu irmão tropeça, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem tu a fé? Verso lá de número 22 e Romanos 14. Tem em ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é pecado. Tá ok? Então é isso. Mais tarde, se der, vai ter a escola bíblica amanhã, né? Dominical. Eu vou ver se eu faço uma live falando aí da revistinha, tá? Eu vou abordar sempre dentro da revista, tá? Vai ter os versículos e Deus vai dando entendimento ali, vai dando graça e a gente chega lá. Amém?
Então, Deus abençoe.